Boa noite a todos. Quero dizer que é com muita alegria que eu estou aqui novamente, nessa casa cristã, que a gente sente, né, a vibração, a harmonia, né, e já de início, assim, a prece já veio de encontro, né, com o objetivo da palestra, que é falar um pouquinho de Jesus. E para falar de Jesus, nós precisaríamos, acho que uma semana inteira, e ainda não conseguiríamos, né, para dar umas pinceladas do que foi Jesus, o que Jesus fez por nós e ainda continua fazendo e vai, acho que para a eternidade toda, né, fazendo por nós, seus irmãos. Mas hoje vamos dar umas pinceladas, e eu digo para vocês, quanto mais eu leio sobre Jesus, quanto mais eu estudo as parábolas, que Jesus falava por parábolas, né? Quando a população o seguia. Porque se tentasse explicar, nós que estávamos lá, se estávamos lá nesse momento, não iríamos entender. Então ele deixava por parábolas que a gente estudasse e buscasse o entendimento mais tarde. Mas Jesus ensinou muitas coisas. Mas qual é o principal ensinamento, um dos principais ensinamentos que Jesus nos ensinou? Quem me ajuda aí? Quando vieram questionar Jesus sobre os mandamentos, Jesus fala, quando questionaram ele se existia salvação, né, então Jesus diz, amar a Deus, primeiro mandamento, maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E já falou no segundo, amai o próximo como a si mesmo. E nós amamos a Deus quando a água bate no pescoço, é mais ou menos assim, né? Nós amamos o próximo ou odiamos o próximo? É questionamento. Quando eu falo isso, eu não estou tirando eu fora da jogada. Nós estamos todos muito parecidos, pode ter certeza. Nada é por acaso. Se estamos aqui, neste momento, né? Porque nós não estamos muito longe um do outro. Nós estamos todos mais ou menos no mesmo degrau. Talvez um tenha um pouquinho mais, né? Um passinho maior, consegue enxergar um pouquinho mais longe do que o outro, né? Mas estamos todo mundo no mesmo barco. E precisamos muito uns dos outros. Até porque nós estamos... A Terra está passando, né, por um período de transição. Logo chegaremos no mundo de regeneração. Mas para chegar lá, nós precisamos trazer toda a galera junto. Todo mundo na mesma vibração. Porque senão vai demorar mais. Mas tem outra questão muito importante que Jesus trouxe, outro ensinamento muito importante que nós precisamos entender isso, que Jesus nos ensina, que é começa com H, a humildade. Porque se eu não tenho humildade, se você não tem humildade, se qualquer um de vocês não tem humildade, não chega a lugar nenhum. Eu estava lembrando
Eu trouxe junto um livrinho. Eu tinha encomendado um, veio dois, inclusive. E o Carlos já vai ser presenteado com um, tá? Essa aqui, tá? Veio dois da mesma, né, Eu tinha entendido, não sei se eu paguei 2 vezes, mas veio dois. Às vezes a gente, na hora de ir pela internet, faz, né? Veio 2 livros. E eu estava dando uma olhadinha, mas piada chegou hoje, a curiosidade sobre as perguntas de Jesus. E dava dando uma espiadinha aqui. E Jesus fala aqui, logo no início aqui, saído de barco com seus apóstolos, tá? Ele vai até o outro lado do Rio Jordão, e lá tem um local chamado, né, que tem os cesarenos. É como chamar aqui os garibaldenses, né, os boavistenses, do outro lado tem os, né, lá tinha os cesarenos. Chegando lá, de longe Jesus avista um homem que vem em sua direção. E ele chega próximo de Jesus, se ajoelha e fala para o mestre: você não vai me atormentar como os demais o fizeram comigo. E esse homem já tinha sido, tanto é que ele morava, a residência dele era no cemitério. Ele já tinha sido acorrentado por diversas vezes, pés e mãos, mas ele sempre se livrava das correntes, né? E ele ficava gritando nos montes, no morro ou no cemitério. A população tinha medo dele. E ele chega próximo de Jesus, e Jesus olha para ele. Tempo de silêncio, o silêncio fica entre a população, fica todo mundo em silêncio. E Jesus pergunta: qual o seu nome? Mas Jesus não estava falando com o homem que estava ali, com o corpo, né, desse Nazareno. Jesus estava falando com o espírito que o atormentava. E o Espírito responde: legião, porque somos muitos. E esse Espírito fala com Jesus, e ele, né, como são muitos, pedem. Jesus avista os porcos, mais acima a criação de porcos, e eles pedem para sair então, para liberar o corpo desse Nazareno, de Cesareno, não Nazareno, Cesareno. Jesus permitisse então que eles fossem junto aos porcos. E eles foram, e os porcos ficaram enlouquecidos, saíram ladeira abaixo e acabaram morrendo afogados no rio. E eram muitos. Era um exército que estava com ele, que atormentava esse homem. E a população pediu que Jesus o levasse, esse homem. E ele mesmo pediu a Jesus: me leva contigo. E Jesus diz: não, você está curado. Volte para a sua família, em paz, onde você nunca devia ter saído. Mas está aqui o livro, Carlos. Esse é teu, é da casa. Eu tenho mais um lá. Eu sei que tu vai fazer bom proveito. Mas se eu perguntar para qualquer um de vocês: o senhor, qual é o seu nome? Jaime. Jaime, esse é o nome que você usa hoje, que teus pais te deram. Você é conhecido como Jaime.
Mas nós, eu sou o Renato, você é o Jaime, né? Ele é o Carlos, a Tati, todo mundo, todos os nomes que eu conheço aqui de pessoas, rostinhos conhecidos. Nós não somos só o Renato, só o Jaime, só o Carlos. Nós somos uma soma de vivência, de conhecimento, de experiências vividas em muitas encarnações. E nós somos muito influenciados por outros irmãos. Mas nós temos sempre na nossa consciência as experiências passadas, trazidas através do nosso perispírito. Nossas vivências passadas. Nós somos um acumulado, né, de anos. E a gente vem vindo. Vem vindo, a gente se programa para a próxima reencarnação, a gente vem para cá com um único objetivo. Quem é que me ajuda aí? Qual é o principal objetivo de estarmos aqui? Buscar a nossa evolução. E aí nós viemos para cá e ficamos brigando uns com os outros, achando que nós somos melhores que o outro. Mas quando nós estamos sozinhos, né, a gente sabe, né, das nossas más tendências, a gente sabe quem realmente, onde precisamos melhorar. E falando sobre reencarnação, Jesus falou sobre reencarnação ou não falou? Ninguém viu falar quando Jesus estava com Nicodemos? Aqui eu trouxe essa história, trouxe uma colinha aqui junto. Ó. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus está sendo claro. Quando ele fala da água, a carne, ele está falando da matéria. Quando ele está falando do Espírito, é do Espírito. Só que é difícil entender, Nicodemos não entendia como um homem velho pode nascer de novo. Mas a doutrina espírita nos explica como nós reencarnamos, né? Por isso, falou do curso nas quartas-feiras, né? Tem nas segundas também, outros grupos de estudo, mas acho que já está em andamento, né? E a gente deve se aprofundar na doutrina, porque ela traz todo o ensinamento que precisamos. E aí nós vamos ter esse entendimento da reencarnação. E o nosso planejamento e tudo mais. Então, Nicodemos ainda questiona Jesus. E Jesus os coloca. Se eu falar das coisas terrenas, vocês não entendem. Ainda mais se eu falar das coisas, né, espirituais do céu, os menos irão entender.
Mas a reencarnação, ela estava nas Escrituras até o ano 553 depois de Cristo. Ela foi tirada. Ela foi tirada pelo concílio ecumênico convocado, se não me engano, por Justiniano, o rei Justiniano. Porque a princesa Teodora pediu que retirasse. Posso contar a história aqui? Por que ela quis que retirasse, cara? A princesa, antes de conhecer o rei, ela era dona de um bordel. E depois que ela conquistou o rei, ela não queria que ninguém falasse quem ela era anteriormente. Mas as meninas que trabalhavam lá com ela, lá, o procuravam. Enfrentavam ela, às vezes, no público, né? E o que ela fazia com essas moças? Ex-colegas dela, né? Mandava matar. E o pessoal dizia para ela, cada uma que você matar, você terá 50 reencarnações. Só para recuperar esse erro. Então, ela já estava num estado, né? Não muito normal, pediu que o rei o tirasse das escrituras da palavra reencarnação. Então a gente tem que ter esse entendimento, né, como as coisas aconteceram, vieram acontecendo. Mas Jesus falou do perdão. Falou ou não falou, gente? Vamos lá, eu sei que vocês sabem. Falou, né? Quando Pedro pergunta, devo perdoar 7 vezes, né? O que ele responde? Você de azul aí. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, sempre. Mas como é difícil, né? Esses dias eu atendi uma senhora lá que estava brigada com as 2 irmãs. Porque o pai deixou 3 terrenos para elas. Eram 3 irmãs. Só que um terreno era da esquina. Imagina, as 3 queriam um terreno da esquina. E assim, uma das irmãs veio na casa espírita para saber como é que ela devia agir. Eu disse para ela, se a tua irmã quer o terreno da esquina, deixe ela ficar com o terreno da esquina. Quando ela partir amanhã, ela não vai levar o terreno junto. Tudo nos é emprestado, até o corpo é emprestado. Não vou deixar, não vou dar o terreno para ela, porque não sei o que mais, porque ela foi muito estúpida por isso e aquilo. Não, perdoa ela. Jesus nos ensinou que devemos perdoar. Porque ela se convenceu. Tá bom, eu perdoo ela, mas ela que não me passe na minha frente. Perdoou? Não perdoou. Tem pessoas que dizem que perdoam. Não, eu perdoei. Aí estão vindo na calçada, estão enxergando a pessoa vindo de lá para cá. Elas vão disfarçando, elas vão para o outro lado da calçada, para não cumprimentar, para não olhar na cara, não olhar no rosto. Então, não é por isso. Se perdoa, tem que perdoar, dá uma chance. Ah, mas ela é muito chata. Será que é só ela que é chata? Será que não é nós que estamos sem paciência? Jesus ensinou sobre oração, que nós devemos orar.
ensinou a orar, né? Mas ele, inclusive o Pai Nosso, que a gente é tão conhecido, a gente deve orar, mas deve orar devagar. A doutrina espírita nos explica que nós devemos orar como Jesus orava. Jesus, que era Jesus, se retirava para o silêncio, para orar, para falar com Deus. E orar não precisa ser uma oração grande, não precisa gritar. Deus não é surdo, mas tem que falar, são palavras do coração. Não adianta, Pai Nosso que está no céu, não adianta. Se façam o Pai Nosso, fazem devagar, com calma, sintam o que estão dizendo. Quando nós rezamos no Pai Nosso, nós falamos o quê? Naquela parte que diz assim, perdoai, né? Pedimos perdão como nós o perdoamos. Nós o perdoamos? Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade. E nós queremos sempre a nossa vontade. Lembramos sempre na oração que devemos agradecer primeiro. Começamos agradecendo, louvando. Nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Jesus ensinou sobre não ter preconceito, falou sobre a caridade, que devemos ter compaixão. Numa parábola, ele ensinou as três coisas. Nós temos conhecidas, assim, mais ou menos 40 parábolas de Jesus, mas tem mais. Quem viu falar da palavra do bom samaritano? Quantos ouviram? Nessa parábola, Jesus ensinou que devemos ter compaixão, devemos ser caridosos, não devemos ter preconceito. Ele fala nessa parábola que um homem saiu de Israel, saiu de Jerusalém, que é a capital de Israel, Jerusalém, e foi a Jericó. Jericó fica a uns 20 quilômetros de Jerusalém. E naquela época o povo não ia de carro, de trem, de ônibus. Eles iam com as suas mulas, iam a pé. E eles iam, e os demais, né, malandros descobriram que os que iam para Jericó iam para comprar mercadoria, que Jericó era uma cidade do comércio. Então Jesus conta que um homem foi assaltado nesse caminho. E bateram tanto nele, deixaram ele quase morto. E ele fala que passou quem ali? Por esse homem? Um sacerdote. O sacerdote deu uma olhadinha, não é comigo, seguiu adiante. Logo atrás veio um levita. O levita é o auxiliar do sacerdote. Também fez de conta que não era com ele. Mas depois veio quem? O samaritano. E o povo que viviam na Samária não eram considerados, né, entre os judeus. Eram pessoas, né, o povo judeu lá tinha preconceito. Eles não podiam almoçar no mesmo restaurante, não podiam casar com alguém. Né? Que nem nós não temos preconceito de algumas pessoas, porque são pobres, são de outra cor. Temos ou não temos? Temos muito, né? Eu trabalho isso muito dentro de mim.
Principalmente aqui na região italiana, a gente tem isso, tem. E não adianta dizer que não tem, porque nós temos. Né? Nós precisamos trabalhar muito isso. E esse samaritano, que perante os demais eram, né, não eram considerados, né, pessoas, foi que pegou esse senhor quase morto, colocou graxa, vinho nas feridas, levou no seu cavalo, seu burro até uma casa, né, onde ele pernoitava lá. E no outro dia, cuidou dele, deixou ele lá e pediu, conta a história que ele deixou 2 dinheiros, né, com o proprietário lá dessa hospedaria. Pediu que eu cuidasse dele. Que ele tinha que seguir o caminho, mas quando ele retornava, ele pagaria o resto, né, dos gastos. Então Jesus ensina em uma parábola a caridade, né? Que quem fez a caridade foi quem? Aquele que não era considerado gente, né? Que nós temos preconceito. Foi ele que fez. Então, aí nós temos que analisar as coisas. Perante Deus, quem tem mais valor? Todos iguais. São todos iguais. Mas qual é que teria a preferência, digamos assim? Quem estaria mais adiantado? Aquele que salvou. Aquele que tem pureza de coração. Jesus tratava muito isso. Né? Quem conhece o Sermão do Monte, quem já viu falar, quando Jesus fala da pureza de coração. São esses que têm um lugar junto com Deus. Sobre as moradas, Jesus falou sobre as moradas? Ou ainda nós acreditamos que existe terra, céu e o inferno? Existia muitas moradas na casa do meu pai. Aí, estou gostando, hein? Então, Jesus fala que há muitas moradas na casa do meu Pai. Vou para preparar o vosso lugar. E mandarei o Consolador prometido. Quem vocês acham que é o Consolador prometido? Eu não tenho mais dúvida. Tenho certeza que muitos de vocês também não têm, né, Carlos? É a doutrina espírita. Porque ela esclarece, ela nos consola, ela nos ensina. Nós não estamos aqui para falar mal de nenhuma religião. Que a melhor religião é aquela que te faz melhor. É aquela que te coloca próximo de Deus. Essa é a melhor religião. Mas a religião que esclarece, que orienta, que nos conforta, é a doutrina espírita. Eu tenho plenas convicções disso. Apesar de ter vindo da religião católica, eu não conheço muito bem a religião evangélica, né, os ensinamentos evangélicos e outras religiões, outras mais que tem. Mas eu tenho certeza, né, que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Então, quando eu falo no título Buscai os ensinamentos de Jesus, porque são nos ensinamentos de Jesus que nós devemos buscar como nossa bússola, como nosso guia.
Estou vendo até uns jovens aqui dentro da sala. Os jovens normalmente têm vergonha de falar de Jesus, né? Jovens de hoje. Você não tem, né? Mas é Jesus que devemos seguir. Jesus, ele foi muito além do campo terreno. Em suas palavras, suas expressões, ele estava falando, né, da vida eterna. Ele estava falando que nós estamos aqui de passagem. E nós não pedimos para vir, nós imploramos para vir. Pro lado de cá. Jesus tentou nos dizer que nós temos um tesouro preparado para nós, mas que nós precisamos buscar esse tesouro. Como buscar esse tesouro? Jesus nos ensina que nós precisamos edificar o reino de Deus. Aonde? Como? Dentro dos nossos corações. Nos tornando pessoas cada vez melhores, mais caridosos, fraternos. Mas para isso, precisamos colocar em prática os ensinamentos. Se nós não colocarmos em prática, e não é difícil, só que precisamos conversar com o nosso eu. Porque a nossa luta não é com os outros. A nossa luta maior, escuta o que eu vou dizer, a nossa luta maior é com nós mesmos. É com o nosso orgulho, nossa vaidade. Por que não dizer da nossa ignorância? Eu estou me colocando junto, tá? Não estou chamando ninguém de ignorante. Nossa, estou falando. Nosso egoísmo. Nosso egoísmo. Né? Nosso nariz empinado, olha com quem está falando. Com a nossa prepotência de achar que nós somos melhores que os outros. Então a nossa luta é com nós mesmos. E muitas vezes nós sentimos um grãozinho de areia no meio da multidão. Mas também quando nós se aproximamos de Deus, quando nós sentimos a presença de Deus, nós nos sentimos fortes, né? Nós sentimos aquela chama vibrando dentro de nós. E parece que nós nos tornamos grandes, fortes. Agora precisamos experimentar isso. Não precisamos fazer que nem Santo Agostinho fazia. Santo Agostinho ficava no final do dia, ele pegava lá a canetinha, lapisinho, o caderno, ele escrevia tudo que ele achava que ele não tinha feito de acordo. E assim ele ia corrigir, outro dia saía para corrigir os seus erros. Era isso, Carlos, não era? Era isso, né? Sem saber. Ele se tornou Santo Agostinho. Considerado Santo Agostinho. Que a religião, que a doutrina espírita, nós não temos esse título, né? Nós de santos, né? Como outras religiões têm. Nós somos espíritos, né? Imortais, que nós vamos evoluindo.
E qual é o único Espírito que nós conhecemos? O Espírito puro? Jesus, né? Então, nós estamos na caminhada, mas Jesus explicou que todos nós um dia chegaremos lá. Mas precisamos querer, precisamos buscar. Se perguntarem para mim, preciso orar? Quanto devo orar? Esse dia me perguntaram, no grupo de estudos. Nós não precisamos ficar o dia todo orando, mas devemos, pelo menos, antes de dormir, ao acordar de manhã, e sempre que sentimos tristeza, raiva, né? Pensamentos fúteis, buscamos através da prece, buscamos através da oração, conectar com Deus e buscamos a presença amorosa de Jesus em nossos corações, que nós vamos nos melhorar. Tá certo? Não vou cansar mais vocês agora. Não vou ter violãozinho, né, para encerrar com a prece. Pode me chamar de abusado, mas eu gostei do violão. Então, se os irmãos puderem fechar um pouquinho os olhos, me acompanhar nessa prece. Queridos irmãos, queremos então nesse momento te agradecer. Primeiramente por essa casa que nos acolhe. Por esses ensinamentos trazidos por Cristo, tão necessários nos dias de hoje. Queremos também te agradecer, Pai, por nossa família, por nosso trabalho, por todas as graças até hoje alcançadas. Queremos te agradecer, Senhor, até por aqueles momentos de dificuldades, aqueles momentos que ficamos aborrecidos, achando que somos vítimas, que somos injustiçados. E nesses momentos, Senhor, que precisamos do Teu auxílio, que possamos vencer esses momentos difíceis, usando a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Queremos também, Pai, pedir por nossos entes queridos, nossos familiares, nossos irmãos desencarnados, por todos aqueles irmãos que se encontram em dificuldades físicas, morais, espirituais, que eles sejam socorridos, sejam auxiliados por Tuas equipes, Senhor. Que nossos irmãos que compareceram, ao retornar para seus lares, possam retornar mais fortalecidos. Que eles possam compartilhar essas vibrações que essa casa oferece no seu lar e fora dele, seus locais de trabalho. Que possam sentir a presença amorosa de Jesus em seus corações. Que assim seja. Muito obrigado.